A grande tribulação está próxima. Como acolher o retorno do Senhor? 2000 anos atrás, os seguidores do Senhor perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus respondeu: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Hoje, desastres estão ocorrendo cada vez mais no mundo inteiro. Terremotos, epidemias, fome, guerras e enchentes ocorrem uns após os outros. As profecias bíblicas da vinda do Senhor foram cumpridas. É plausível que o Senhor tenha retornado. Por que então ainda não acolhemos sua chegada? Não seremos lançados na grande tribulação se isso continuar? E o que exatamente devemos fazer para acolher a vinda do Senhor? Muitas pessoas leram estas passagens na Bíblia. Eis que vem com as nuvens. Vira o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Elas têm certeza de que o Senhor virá com as nuvens. No entanto, por que ainda não tivemos tal visão? Essa é a única maneira como o Senhor virá? Na verdade, existe uma coisa importante que temos ignorado em relação à vinda do Senhor. Nas Escrituras, há também profecias sobre Deus vindo em segredo, tais como: eis que venho como ladrão. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. As referências das Escrituras a como ladrão e à meia-noite ouviu-se um grito indicam que, quando o Senhor retornar durante os últimos dias, Ele o fará em silêncio, em segredo. E a que se refere Filho do Homem? Um filho do homem certamente é nascido de uma pessoa, com uma mãe e um pai, e é de carne e sangue. Tome o Senhor Jesus como exemplo. Ele encarnou na imagem de uma pessoa normal, que vive entre os homens. Assim, podemos ver que Filho do Homem se refere ao Deus encarnado. O Espírito não pode ser chamado um filho do homem. Além disso, as Escrituras também dizem: mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Essa passagem das Escrituras afirma claramente que, quando o Senhor retornar, ele suportará muito sofrimento e será rejeitado por esta geração. Todos nós sabemos que Deus só poderia ser rejeitado quando encarnado na carne como Filho do Homem. Pois Deus na carne é comum demais e as pessoas não o conhecem. Elas o tratam como uma pessoa comum e, como resultado,
ele sofre grande adversidade. Mas se o Senhor aparecesse ao homem como espírito, então todos, sejam eles bons ou maus, crentes ou incrédulos, ou até mesmo aqueles que se opõem a Deus, se prostrariam diante de Deus em adoração. Pois quem rejeitaria Deus dessa maneira? E então como ele sofreria? Isso mostra que o Senhor nos últimos dias aparece à humanidade como Filho do Homem encarnado. A essa altura, alguns irmãos e irmãs podem estar confusos. Se o Senhor vem para operar entre os homens em segredo durante os últimos dias, como a profecia de sua vinda numa nuvem se cumprirá? Há passos e um plano na obra de Deus. Primeiro, Deus se torna carne e chega em segredo, para executar sua obra de salvar o homem. E então, ele aparece ao homem abertamente numa nuvem, a fim de entender essa questão. Devemos aprender mais sobre que obra o Senhor faz quando ele retorna durante os últimos dias. O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. A Bíblia também diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Essas passagens das Escrituras nos dizem que Deus dos últimos dias vem principalmente para professar palavras, para executar a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. Como resultado, aqueles que aceitam a obra de Deus de julgamento dos últimos dias estão acolhendo a chegada do Senhor e são elevados para diante de Deus. Hoje, Deus Todo-Poderoso encarnado professou milhões de palavras que estão todas registradas no livro A Palavra Manifesta em Carne. Nesse livro, as palavras de Deus Todo-Poderoso revelam muitos mistérios que, anteriormente, eram incompreensíveis para nós, tais como a história do desenvolvimento da humanidade, como Satanás corrompe a humanidade, como Deus salva o homem, que tipo de pessoas são amados por Deus, quais pessoas são odiados por Ele, os resultados e destinos de vários tipos de pessoas e assim por diante. E não é só isso. Deus expressou também palavras de julgamento e castigo, expondo nossos caracteres corruptos. Todos que aceitam as palavras de julgamento e castigo de Deus terão seus caracteres corrompidos, purificados e transformados. Serão transformados em vencedores antes da grande tribulação. E no fim, entrarão no reino de Deus para desfrutar felicidade eterna. Aqueles que não fazem nenhuma tentativa de ouvir a voz de Deus durante o período em que Deus está na carne e operando em segredo, que não aceitam a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, que condenam e blasfemam contra o Deus encarnado, de acordo com suas próprias noções e imaginações, serão expostos e eliminados por Deus, e assim
o trigo e o joio, as ovelhas e as cabras, as virgens sábias e as virgens tolas, os servos bons e os servos maus, aqueles que amam a verdade e aqueles que odeiam a verdade. Cada um será exposto e classificado de acordo com a sua espécie. Depois disso, Deus virá com as nuvens, aparecendo abertamente a todos os povos e nações da terra, e começará a recompensar os bons e punir os maus, cumprindo assim as profecias bíblicas. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Naquele tempo, todos aqueles que se opõem, rejeitam e condenam a Deus baterão contra seu peito e se encherão de remorso por causa de seus atos maus. A partir da obra de Deus, vemos como Deus é justo, todo-poderoso e sábio. Hoje, Deus Todo-Poderoso encarnado já conquistou e salvou um grupo de pessoas. Assim também, os vencedores foram completados. A obra de Deus em segredo será encerrada em breve. Depois disso, todo tipo de grande tribulação sobrevirá imediatamente à terra. Temos uma tarefa urgente diante de nós. Como devemos acolher o retorno do Senhor Jesus e abraçar a obra de Deus dos últimos dias? O Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Estas profecias também aparecem na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E Deus Todo-Poderoso diz: a obra de Deus é como ondas poderosas que se levantam. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode interromper seus passos. Só aqueles que ouvem atentamente suas palavras e os que o procuram e têm sede dele é que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Aqueles que não o fazem estarão sujeitos a um desastre esmagador e a uma punição merecida. Você deseja seguir os passos do Cordeiro? Você deseja acolher o Senhor? Você deseja ser arrebatado antes da grande tribulação? As palavras de Deus nos dizem que, se quisermos acolher o Senhor, é essencial que aprendamos a como ouvir a voz de Deus, examinando se as palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são a verdade, se elas são as palavras do Espírito Santo às igrejas. Acredito que, se possuirmos um coração humilde de buscar e ansiar pela verdade, Deus nos guiará para acolher o Senhor em breve.